A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus possa abençoar o dia de vocês e a todos que estão vendo esse vídeo. Amém, meus irmãos? No dia de hoje, nós vamos estar lendo duas passagens. Uma que se encontra no livro de Atos 16:16. Que Paulo repreende uma jovem que está possessa por um espírito maligno. Mas o ponto mais interessante dessa passagem é o que essa jovem faz durante alguns dias para com a vida de Paulo. E para nós tomarmos cuidado essa palavra. Essa palavra nos abre os olhos para muitas realidades que vivemos, para muitos elogios, para muitas bajulações. Nós temos que conhecer a palavra do Senhor e basearmos a nossa conduta, a nossa vida diante da palavra do Senhor. E a outra passagem se encontra no livro de Deuteronômio 18:10, onde vai falar sobre alguns espíritos, sobre algumas atitudes, sobre alguma busca de pessoas para alguns conceitos, para aprender algo que o Senhor abomina. Vamos iniciar para esse vídeo não ficar muito longo, meus irmãos. Desde já eu desejo a paz do Senhor a todos. Vamos fazer uma breve oração para o Senhor abrir o nosso entendimento, nos capacitar na palavra dele. Amém, meus irmãos? Senhor Jesus, neste momento eu lhe apresento a minha vida, apresento a tua palavra que aqui está escrita, apresento a vida de cada um que vai ver este vídeo ou que já está vendo, não sei. Que o Senhor venha abrir o entendimento, que essa palavra venha falar profundamente ao seu entendimento, ao seu coração, e que ela possa mudar a vida, mudar a conduta e acertar os seus passos. E aquele que está com os passos corretos, Jesus, que essa palavra venha vir como um instrumento de sabedoria na vida dele, para que ele venha manejar bem a palavra, para que ele venha viver bem dentro da palavra, Senhor. E muitas das vezes até mesmo se esquivar de uma situação como essa que Paulo viveu. Amém? Em nome de Jesus eu agradeço por este momento. Senhor, que seja feita a tua vontade. Vamos para o livro de Atos 16:16, que diz assim, meus irmãos. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Vou repetir, meus irmãos. Certo dia, Paulo estava andando com Silas, indo para um lugar de oração, e encontramos uma escrava, uma moça que era escrava. Ela tinha donos que ganhavam dinheiro com ela. Ela era escrava tanto dos homens físicos quanto do mundo espiritual. E ela tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, espírito de adivinhação. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhação. Como ela era escrava e ela ficava adivinhando o futuro para os seus senhores e para as pessoas que pagavam para que adivinhassem o futuro, ela dava muito lucro, muito retorno para os seus senhores. E essa moça começou a seguir Paulo e a nós gritando. Ela seguia Paulo e Silas gritando assim: estes homens são servos de Deus, o Altíssimo, e lhes anunciam um caminho da salvação. Ela sabia que Paulo estava pregando a salvação, que ele era um homem de Deus e era servo do Deus Altíssimo. É verdade o que ela falou, porque Paulo era um homem de Deus, Paulo pregava a salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Dentro desse contexto eu já vou mostrar para você o quê? Paulo estava sendo elogiado por aquela jovem durante alguns dias. Paulo, nesse meio tempo, não conseguiu entender o que estava se passando na vida daquela jovem. Porque o espírito que estava com ela usava da verdade para elogiar Paulo. Ela ficava falando:
Estes homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela persistia vários dias falando a mesma coisa para Paulo. Por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito que estava na vida da jovem: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Meus irmãos, eu vejo dentro dessa passagem que vai haver pessoas na nossa vida que estão possessas por espíritos malignos. E muitas das vezes elas vão nos elogiar, vão falar o que verdadeiramente nós somos. Vão falar: nossa, esse é um homem de Deus, usado por Deus. Mas com o intuito de trazer o elogio com ego, com um espírito de vaidade sobre a nossa vida. E ali durante muitos dias eu creio que Paulo ficou analisando tanto aqueles elogios. Por que aquela jovem falava tanto aquilo? E era um espírito que estava dentro desta jovem. E Paulo, quando ele percebe aquilo, ele fica indignado. Ele fala: não aceito isso. Ele ficou indignado. Indignação, ele não aceitou aquilo. E foi até a menina, em nome de Jesus, expulsou. Meus irmãos, tem situações que nós vamos ficar analisando, vamos ter que buscar contextos bíblicos, vamos ter que ver se verdadeiramente aquilo tem fundamento de Deus, se procede de Deus. E Paulo, creio eu que durante esses dias que essa jovem ficava falando aquilo para ele deveria meditar, tentar entender o porquê que aquela jovem ficava gritando. Verdadeiramente esses homens são servos do Deus Altíssimo, pregam a salvação. Qual que era o intuito dessa jovem? Era elogiar Paulo. Era trazer a vaidade para perto de Paulo, para que Paulo viesse se sentir. Mas Paulo, um homem temente a Deus, que tinha se consertado do seu caminho, conhecedor da palavra, viu que aquele espírito não provém de Deus. Por isso que tem uma passagem na Bíblia que pede para que nós venhamos discernir os espíritos. Venhamos pedir ao Senhor os dons de discernimento de espírito. Se eu for entrar nesse contexto, o vídeo vai ficar muito longo, mas vocês podem pesquisar sobre os discernimentos de espírito. Paulo teve que discernir qual era o espírito que estava agindo na vida desta jovem. Se era ela mesma, o ser humano, elogiando ele por ser um homem de Deus, ou por trás disso havia uma entidade, um espírito maligno agindo na vida dela. E Paulo, depois de alguns dias, tira a conclusão que havia um espírito imundo sobre a vida daquela jovem, que era o espírito de adivinhação do futuro. E Paulo ordena em nome de Jesus Cristo que ele saísse dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando Paulo repreende o espírito e manda ele sair em nome de Jesus, ela fica liberta. Mas ainda ela continua escrava dos servos dela na terra, no mundo físico. Mas ela foi liberta do mundo espiritual. E continuando diz assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando o costume que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Então aquela conduta daquela jovem, aquele espírito que estava naquela jovem, era uma conduta normal para aquele povo romano. E quando Paulo expulsa aquele demônio que está sobre a jovem, os donos dela, como senhores dela de escravo, que ela é escrava, eles não aceitam, porque aquilo que Paulo e Silas estão trazendo naquele momento é algo novo, fora dos costumes deles. O evangelho naquela época fugia
do costume daquelas pessoas que eram idólatras, eram feiticeiras, tinham adivinhações, consultavam-se. E quando Paulo vai trazendo aquilo, e Paulo é preso e apanha, recebe vários açoites, mas ele cumpriu a vontade de Deus, que era libertar aquela jovem. Então, meu irmão, no dia de hoje eu quero que você entenda que nós temos que buscar o dom do discernimento de espírito, porque muitas das vezes nós somos elogiados. O inimigo usa palavras que são da verdade muitas das vezes. Aqui a jovem estava falando, estes homens estão pregando a salvação, mas quem estava falando isso era um espírito imundo, querendo corromper a vida de Paulo. Por isso que nós temos que buscar nos dias de hoje o discernimento de espírito, porque no próprio capítulo que fala no livro da Bíblia, sobre o discernimento de espírito, ele fala o porquê que nós temos que discernir os espíritos. Porque já há muitos falsos profetas na terra, enganando a muitos. Por isso, meu irmão, que nós temos que tomar cuidado. O intuito dessa jovem era enganar, mas enganar com o intuito de pôr a vaidade, de fazer cair num caminho errado, de ego, de orgulho, de se sentir. O servo de Deus, ele tem que ser humilde. Eu vou levar vocês agora em outra passagem para finalizar, para o vídeo não ficar muito longo. E aquela jovem foi liberta porque Paulo, em nome de Jesus, expulsou aquele demônio. Meus irmãos, peçam a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, o dom de discernimento de espírito, para que você não venha ser enganado. Vamos para o livro de Deuteronômio 18:10. Glória a Jesus. Deuteronômio 18:10, que diz assim: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê a adivinhação, a astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Olha que ponto interessante. Serás inteiramente do Senhor o teu Deus. Quando Paulo começa a receber o elogio daquela jovem, aquela jovem quer cativar Paulo, o espírito que está na jovem, quer cativar Paulo para perto dele, querendo assim enganá-lo. Mas será inteiramente do Senhor o teu Deus. Somente ao Senhor prestará cultos. E as nações que vais despojar ouvem os agouros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Ali Paulo estava numa nação que o costume era as adivinhações, os agouros. E ali Paulo está naquele lugar onde o Senhor não o permite. É tanto que ele fica indignado com aquilo e expulsa aquele demônio. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. O Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É aquele que devereis ouvir. Aqui o Senhor está falando que temos que saber quem ouvir. Um profeta que vem do Senhor, meus irmãos. Foi o que tu mesmo pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, quando lhe disseste no dia da assembleia: não ouça eu mais a voz do Senhor meu Deus, nem torna a ver mais esse fogo ardente, para que eu não morra. E o Senhor disse-me: está muito bem o que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta como tu dentre os irmãos. Por-lhe-ei minhas palavras na boca, e lhes fará conhecer as minhas ordens. Mas o que recusar ou ouvir o que lhe disser de minha parte,
pedir-lhe-ei contas disso. O profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que eu não mandei dizer, ou que se atrever a falar em nome de outros deuses, será morto. Meus irmãos, nós temos que ouvir somente as coisas que vêm do Senhor. Paulo, ele ouviu aquilo, mas ele não pregou para si. É tanto que ele repreende o espírito que está na jovem. Meus irmãos, é tempo de nós estarmos atentos à palavra de Deus, estarmos com os ouvidos abertos e buscar o aperfeiçoamento dos dons, principalmente do discernimento de espírito, porque o inimigo já está para enganar a muitos, usando falsos profetas, usando adivinhadores, usando consultadores de mortos, muitas outras mentiras. E o Senhor abomina isso, meus irmãos. Não se preocupe com o futuro. Se preocupe com fazer a obra de Deus, que é perfeita e agradável. A palavra do Senhor fala que cada dia já tem as suas preocupações, para que você venha se preocupar com o dia de hoje, porque o de amanhã já tem as suas preocupações. Não tem por que você querer ficar adivinhando o que vai acontecer, buscando pessoas que faz agouro, que faz mandingas, que faz um monte de consultas a astrologias. Deuteronômio 18 falou que o Senhor abomina isso. E Paulo repreendeu uma jovem que era escrava e ganhava muito dinheiro para os seus senhores, enganando a muitas pessoas, porque o costume daquele lugar era aquele. Mas Paulo veio trazendo a diferença do evangelho dentro de uma terra contaminada. E aquela jovem é liberta em nome de Jesus e é transformada. Meu irmão, se você está nessas práticas, buscando adivinhações, buscando várias maneiras de entender uma solução para os seus problemas, saia deste caminho, porque o Senhor abomina este caminho. Busque o Senhor verdadeiramente e se entrega verdadeiramente. Larga o Egito e serve a Cristo. Porque o povo que vivia no Egito era uma terra de idolatria, uma terra contaminada. E eles viveram mais de 400 anos de escravidão. Mas o Senhor prepara Moisés para libertar aquele povo. E ali nós temos que confiar no Senhor, que Ele vai suprir do maná, que Ele vai suprir da água, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E temos uma terra prometida que emana leite e mel. Então, meus irmãos, se você está nesse caminho, um caminho que o Senhor abomina, saia dele em nome de Jesus. Você que está vendo esse vídeo, que está buscando esses espíritos, que está buscando os mortos, saia deste caminho. Entregue a sua vida para Jesus, volte para os caminhos de Jesus se já conhece. Não se desespere, confie no Senhor. Amém, meus irmãos? Ouça a voz do Senhor. O vídeo já está em 18 minutos e 30 segundos. Eu deixo a paz do Senhor Jesus com todos vocês. Que Jesus possa libertar quem está assistindo dos espíritos malignos, das enfermidades, de tudo que está te assolando. Dos espíritos enganadores, dos espíritos opressores. Em nome de Jesus, seja liberto para a honra e glória de Jesus. Seja curado, seja liberto, seja abençoado e transformado em nome de Jesus. Fica com a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Foi mais um vídeo de ensinamento de um pequeno contexto bíblico, porque se nós formos nos aprofundar com a revelação, com o mistério destas palavras, nós vamos passar de 1 hora de vídeo. E eu não quero que os irmãos sintam-se afadigados, tá, meus irmãos? Mas comentem aí se você quer que faça um vídeo mais longo para os seguidores, se inscreva no canal, tá? Há muitas palavras que saem deste livro, a Bíblia, para vocês, tá? Que Jesus possa confortar o seu coração, abençoar e libertar a sua vida. Amém, meus irmãos? Busque o caminho do Senhor. Paulo estava pregando salvação. E para a salvação tem que haver renúncia, abandonar práticas passadas,
Paulo perseguia os cristãos. Para ele entrar no caminho da salvação, ele teve que fazer o oposto, servir a Cristo e pregar a salvação. Um homem que perseguia e era contra se transforma e agora prega e salva em nome de Jesus. Faça o mesmo. Salve a sua vida e salve outras vidas em nome de Jesus. Porque é graças à graça de Jesus, o favor imerecido, que nós somos salvos. Se você crer verdadeiramente no Senhor Jesus, será salvo. Já está salvo. Aquele que crê já está salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde.